Há muitas coisas inesperadas na vida e às vezes nós as encontramos nos lugares mais improváveis. De itens bizarros em comidas a itens baratos que acabaram valendo US$ 1 milhão. Aqui estão as 20 coisas mais estranhas encontradas em lugares inesperados. Número 20. Sapo vivo grátis. Uma família em North Shore, Wisconsin, estava prestes a ter uma agradável surpresa em sua salada quando eles encontraram um anfíbio vivo na caixa que a continha. Era uma terça-feira comum para a família Allen, em 2019, quando eles decidiram fazer uma escolha e ir a uma loja de produtos orgânicos para o jantar. Eles deixaram a salada no balcão até a noite, e quando abriram a alface orgânica dentro da caixa, eles perceberam que havia algo a mais nela. Assustada, Carly, que estava segurando a caixa, soltou um grito alto e jogou a salada no chão. O resto da família foi ver o que estava acontecendo e viram o sapo dentro da caixa. Você pode acreditar! Um sapo vivo de verdade! O pessoal do supermercado ficou bem confuso, pois não conseguiam entender como um sapo pegou carona até a loja e conseguiu se esconder na caixa sem ser notado. Mas bem a gerente do mercado parece saber a resposta. Eles alegaram que, como um produto orgânico certificado pelo governo, a fazenda onde eles conseguiram a alface fresca é livre de aditivos sintéticos e certos pesticidas. Eles alegaram que, de tempos em tempo, pequenos insetos e pequenos animais, como sapos, passam pela verificação e embalagem de seus produtos frescos. Mas mesmo com esta informação, a família Allen afirma que não vão comprar ou comer salada tão cedo. Talvez a imagem do sapo aconchegado na alface venha à tona em suas mentes toda vez que eles tentem comer verduras frescas. Eu provavelmente pularia a salada também. Entendeu? Pularia, como um sapo. Ai, ai. Antes de continuarmos este vídeo, clique no botão inscrever-se e assinale o sino para receber nossas notificações todos os dias. Número 19. Uma surpresa em um pedaço de pão. Pessoas que usam óculos conhecem o sofrimento de ter que usar algo só para ver claramente, algo básico para o ser humano. Se você já usou óculos antes, você sabe o quão inconveniente é ter os óculos embaçados enquanto toma café quente, ou quando você acabou de sair do seu carro com o ar-condicionado em um dia particularmente úmido, mas acho que este é um inconveniente que eu nunca tive antes. Em 2016, alguém assou um pão com entusiasmo demais. Mas como isso é possível? Um usuário do Reddit compartilhou a história de como seu amigo perdeu seu par de óculos e depois o encontrou no lugar mais inesperado possível, em um pão recém-assado perfeito. Acho que ele merece alguns pontos por essa crostinha perfeita e crocante. Ele só precisa remover seus óculos antes que alguém tente comer o pão. Felizmente, seus óculos não ficaram danificados. Todos nós sabemos o quão caros essas coisas podem ser. Mas talvez minha principal pergunta é: como exatamente esse padeiro não notou seus óculos caindo na massa do pão? Como? Por quê? Quando? Eu certamente teria notado algo na massa antes de colocá-lo no forno, ou talvez alguém pregou uma peça nele. Bem, eu acho que nunca saberemos. Número 18. Eu espio com meu olhinho. Em nosso tempo, você realmente precisa permanecer vigilante em todos os momentos, especialmente se você tiver filhos. Em uma pequena cidade no Tennessee, uma mãe vivenciou um dos dias mais assustadores de sua vida, quando o que deveria ter sido um dia de risadas transformou-se em uma experiência estressante. A família tinha um passeio em família ao condado de Wilson. Foi quando seu filho ganhou um ursinho de pelúcia em uma das barracas de jogos. Mas quando eles inspecionaram o ursinho de pelúcia, a família percebeu que havia algo escondido no olho do brinquedo, uma câmera. A mãe, uma mulher não identificada, não perdeu tempo e prontamente relatou o inquietante incidente ao departamento de polícia. As autoridades entraram rapidamente em ação, examinando o bicho de pelúcia e entrevistando o operador da barraca responsável por distribuir o prêmio. É natural pensar no pior neste cenário, mas descobriu-se que o ursinho de pelúcia não foi plantado por um criminoso que queria espiar crianças. Em vez disso, era algo um pouco mais inocente, uma câmera babá. O responsável pela barraca jogou alguma luz sobre a situação peculiar, explicando que ele adquiriu seus animais de pelúcia em uma instalação de atacado e desconto localizada na Geórgia. A polícia começou a construir uma teoria, suspeitando que esse determinado brinquedo pode ter sido um item devolvido ou danificado, possivelmente destinado à revenda com desconto. Não havia outros ursos com câmeras escondidas na barraca. Talvez o operador tivesse comprado a câmera babá sem saber de seus recursos ocultos. Câmeras babás são comuns com alguns pais
que por várias razões não podem estar com seus filhos ao longo do dia. Essas câmeras são uma forma que os pais encontraram para ficar de olho em babás e possíveis maus tratos. Enquanto muitas câmeras estão à vista e são do conhecimento do cuidador da criança, algumas estão escondidas em itens do dia a dia, como ursinhos de pelúcia e molduras. Número 17. Peças de Lego naufragadas. Em 13 de fevereiro de 1997, uma onda violenta atingiu um navio de carga, o levando a apenas 30 quilômetros da costa de Cornualha, no Reino Unido. Agora, acontece que este navio estava carregando impressionantes 4,8 milhões de peças de Lego e, infelizmente, a maioria dessas peças foram levadas para o oceano. O grande derramamento de Lego, como o acidente veio a ser conhecido, se sobressai como a calamidade ambiental mais bizarra e devastadora relacionada a um brinquedo na história. Tudo se desenrolou quando um navio de carga chamado Tokyo Express estava na rota de Roterdã, na Holanda, para Nova York. Ainda hoje, frequentadores da praia na Cornualha continuam a descobrir pequenas peças de Lego e miniaturas na areia. O oceanógrafo americano Kurt Eismer estima que essas peças de Lego podem ter viajado surpreendentes 100 quilômetros através dos oceanos do mundo. Aproximadamente 3,2 milhões desses Legos rebeldes são leves o suficiente para flutuar, deixando os outros 1,6 milhões afundados no fundo do oceano, e eles irão permanecer lá por uma estadia prolongada. Um estudo de 2020 revela que será necessário impressionantes 1.300 anos para esses Legos perdidos quebrarem completamente. Isso é bastante preocupante, não é? São mais de 1 milhão de peças de Lego que poderiam potencialmente colocar em perigo a vida das criaturas oceânicas. Número 16. Celular e batata frita. Aqui está uma história bem antiga. O ano era 2009 e estávamos gravando CDs para nossos amigos e locadoras ainda eram relevantes. Ao contrário de hoje, em que achamos o jeans skinny um crime da moda. Camisetas gráficas e all-star combinados com uma calça colada eram a tendência da época, assim como as calças legging e as camisas de flanela. Agora que eu te dei uma janela para visualizar o passado, aqui está a nossa descoberta inesperada. Emma Schweer, de Jamesville Township, trouxe 2 sacos de batatas fritas da lanchonete local e, enquanto assistia, provavelmente, a um filme alugado na locadora, ela abriu o saco de batatas fritas apenas para ter uma surpresa quando ela encontrou um celular inteiro ali dentro. É claro, ela sentiu uma mistura de nojo e diversão com o que ela encontrou, e imediatamente foi até a polícia com a batata frita gordurosa e celular na mão. O aparelho não ligou, mas tinha um chip dentro. As autoridades logo contataram o fornecedor de batatas fritas que, claro, afirmaram que a sua prioridade reside na segurança e saúde dos seus clientes, mas se fosse esse o caso, eles não teriam perdido um celular no saco de batatas fritas, você não acha? Número 15. Um tabuleiro gigante de banco imobiliário. A maior parte de nós provavelmente já jogou banco imobiliário antes e provavelmente já tivemos algumas brigas durante as partidas. E embora esse fosse o caso, ainda era uma experiência muito divertida, então você só pode imaginar a emoção desse casal quando descobriram um enorme tabuleiro de banco imobiliário sob o carpete. O tabuleiro de banco imobiliário espalhado pelo chão inclui todas as propriedades icônicas da versão original dos Estados Unidos, completa com um baú familiar comunitário e quadrados de prisão e de sorte. É claro que o novo proprietário compartilhou o que ele encontrou na internet, onde as pessoas compartilharam seus próprios sentimentos e alguns afirmaram que existem mais casas que têm jogos de tabuleiro em tamanho real em um de seus quartos. Se você fosse alguém que encontrou isso em sua nova casa, você cobriria ou você tentaria encontrar uma solução para incorporá-lo na sala? Se eu descobrisse algo assim, eu provavelmente manteria um tapete por cima, mas se eu recebesse convidados, com certeza faria bom uso desse tabuleiro de banco imobiliário. Número 14. Macarrão com queijo e pregos. Na maioria dos casos, os alimentos pré-embalados são seguros, prejudiciais à saúde com todo o excesso de sódio, conservantes e corante alimentar, mas é como um todo, seguro. Seguro no sentido de que você não precisa se preocupar com moscas, insetos ou qualquer outra coisa indesejada em sua comida. Mas acho que isso nem sempre é o caso, porque em 2008 uma futura noiva fez uma visita inesperada ao hospital quando ela encontrou 3 pregos de metal de 1 polegada em seu jantar, que custou cerca de 79 centavos de dólar numa loja. Era uma refeição pronta de macarrão com queijo.
Inicialmente, ela engoliu acidentalmente um prego de metal enquanto mordia o macarrão. Mais tarde, quando ela deu outra mordida, ela descobriu outro prego dentro de um dos pedaços de macarrão. Com uma inspeção mais próxima, ela encontrou um terceiro prego em seu prato. É claro que a noite de domingo dela foi imediatamente arruinada. Ela logo se sentiu mal e procurou atendimento médico no hospital de Lincoln County. Um raio-x confirmou que ela havia ingerido um prego que estava agora em seus intestinos e, embora ela tivesse recebido alta inicialmente, ela voltou ao hospital no dia seguinte devido a uma grave dor no estômago. Rebecca teve que ficar em observação na unidade de emergência do hospital em avaliação até que o prego passasse por seu sistema com segurança. O fornecedor do macarrão com queijo imediatamente fez um recall de seus produtos para garantir que não havia outros pregos nas refeições prontas. Essa foi definitivamente a ação certa se eles não queriam que um processo chegasse até eles. Número 13. Ímã de peito de frango. Aqui está um incidente bastante recente que ocorreu em 2021. Parece que realmente há uma tendência em achar coisas em alimentos pré-embalados, hein? Eles realmente deveriam aumentar a garantia de qualidade nestes produtos, principalmente porque eles estão lidando com comida. Uma compradora australiana conseguiu mais do que pagou quando encontrou 2 ímãs no peito de frango embalado. Os misteriosos objetos magnéticos pretos e maciços apareceram bem presos pela embalagem plástica dos filés, deixando muitos se perguntando como isso passou despercebido durante a compra inicial. Em resposta ao incidente curioso, os fornecedores do frango disseram que não receberam nenhuma outra reclamação similar e defenderam seu frango, enfatizando seu compromisso a rigorosos padrões de segurança alimentar. Mas isso é o que todos dizem, não é? Nunca foi revelado como o ímã acabou no frango, mas felizmente não acabou no estômago de alguém. Isso sim teria sido um grande problema. Número 12. Jantar com $800 grátis. Vimos aqui pessoas que encontraram coisas perigosas em sua comida. Vamos conferir agora a história de alguém que teve sorte com o jantar. Imagine aproveitar um agradável jantar em um restaurante próximo a Seattle, quando você de repente morde algo muito duro. É aí que você descobre uma pérola roxa rara em sua refeição. Isso foi precisamente o que aconteceu com Lindsay H. Em 2011, Lindsay saboreou uma refeição de amêijoas e moluscos com o marido quando o inesperado aconteceu. Quando ela mordeu o objeto misterioso que ela não conseguia decifrar sua identidade, ele pareceu circular e quase perfeita, lembrando uma conta. A perplexidade se aprofundou porque Lindsay presumiu que as pérolas vinham exclusivamente das ostras, não das amêijoas, e dos músculos que ela estava comendo naquela noite. Quando chegou em casa, Lindsay imediatamente inspecionou a conta que ela achou e uma rápida pesquisa no Google mostrou que ela poderia ter encontrado uma pérola roxa quahog, nome que deriva da amêijoas quahog. Mas você sabia que esta pérola é tão rara que você tem uma chance maior de ser atingido por um raio do que encontrá-la? Para resolver o mistério, ela consultou um gemologista que confirmou sua descoberta como uma autêntica pérola roxa quahog, que foi avaliada em aproximadamente $800. Ted Irwin, do Laboratório Geológico Northwest, explicou a raridade do achado, mencionando que apenas alguns milhões de pérolas são gemas de qualidade. Agora imagine comer uma refeição e de repente encontrar uma pérola que quase vale $1.000? Número 11. Homem de sorte encontra $500 mil em tesouros em um galpão de armazenamento. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que entram em leilões para comprar galpões de armazenamento abandonados, e na maioria dos casos você não terá nada além de itens antigos. Mas há momentos em que você pode ter sorte. Nesta história, um homem chamado John se encontra em uma aventura inesperada depois de ganhar em um armazenamento abandonado. Mal sabia ele que seu investimento cego de $1.100 logo se transformaria em uma bonança dourada de $500 mil. Dentro de um container azul que estava na unidade de armazenamento do condado de Contra Costa, John se deparou com um tesouro de moedas raras, bem como algumas barras de ouro e prata. O valor total foi de surpreendentes $500 mil. Recentemente, leilões de galpões de armazenamento ganharam muita atenção graças ao reality shows como Quem Dá Mais e Caçadores de Leilões. Na Califórnia, onde os leiloeiros americanos estão, galpões de armazenamento ficam disponíveis para leilão se o aluguel não for pago por 3 meses. Os licitantes têm uma breve visão do conteúdo do galpão antes do início do leilão, fazendo então uma aposta pela possibilidade de uma recompensa significativa.
Na maioria dos casos, o que você paga por uma unidade de armazenamento é normalmente um pouco menor que o preço original. Mas ei, se você tiver dinheiro sobrando por aí, é provavelmente uma excelente maneira de passar o tempo. Número 10. Uma cópia legítima de independência. Alguém aqui gosta de garimpar em brechós e bazares? Se sim, então você sabe quanto você pode ganhar se tiver um olhar certeiro. Em um notável golpe de sorte, um garimpador de brechós chamado Michael Sparks teve uma história que é quase incrível demais para acreditar. Ele se deparou com uma cópia da Declaração de Independência dos Estados Unidos na loja Music City Thrift, em Nashville, Tennessee. Ao ver este documento, você sabe imediatamente que vale muito dinheiro. Mas Sparks comprou por apenas $2,48. O documento velho e amarelado com manchas não é um achado comum. É um dos 200 exemplares encomendados pelo presidente John Quincy Adams em 1820, tornando-o uma joia histórica. Percebendo o significado de sua descoberta, Sparks decidiu leiloá-lo através da casa de leilões Rainers Historical Collectible Auctions, em Burlington, Carolina do Norte. A licitação começou com $125 mil, atraindo a atenção de 6 licitantes ansiosos. Muitos participaram através de lances de telefone e internet, e a identidade do licitante vencedor permaneceu anônima. O preço final de venda não foi nada além de $47.600, um testemunho do valor histórico do documento. Número 9. Dinheiro nas paredes. Já que estamos falando do tema das pessoas sortudas, aqui está outra história. Em 2008, um empreiteiro chamado Bob Kitts descobriu uma coisa inesperada nas paredes da casa em que ele estava trabalhando. Ele encontrou um estoque de dinheiro no total de $182 mil nas paredes do banheiro. Eu bem queria dizer que este foi um achado de sorte, mas o que aconteceu em seguida não foi realmente algo de sorte, para dizer o mínimo. A descoberta do montante significativo provou ser mais uma dor de cabeça do que uma vitória para Bob Kitts. Ele e a proprietária Amanda Rhee, que o tinha contratado para um projeto de remodelação, não conseguiam concordar sobre como dividir o dinheiro. Amanda Rhee, a dona da casa, enfrentava dificuldades financeiras, testemunhando em um depoimento que ela estava considerando declarar falência, e uma de suas propriedades fora recentemente hipotecada pelo banco. A situação ficou ainda mais complicada pelo fato de que 21 descendentes de Patrick Dunn, o rico empresário que originalmente escondeu o dinheiro durante um período de colapsos no banco e dificuldades econômicas, tinham direito a uma parte da descoberta. Sim, nem é preciso dizer que o nome que o achado teve, dinheiro da Era da Depressão, foi apropriado por causa da dor de cabeça que deu a OS seus descobridores. Número 8. Algumas uvas e uma aranha grátis. Quando você pensou que eu tivesse acabado com itens bizarros e criaturas encontradas em alimentos, aqui está outro. Uma família metropolitana de Detroit recentemente teve um arrepio na espinha quando encontraram um ser não convidado em uma embalagem de uvas comprada em sua mercearia local. Andy Russo registrou a inquietante descoberta que sua esposa Karen trouxe para a casa da loja. De alguma forma, uma aranha tinha feito o seu caminho em uma embalagem contendo uvas e embarcou em uma viagem da loja até sua casa em Milford. A aranha em questão acredita-se ser uma viúva negra, conhecida por seu veneno. Acredita-se que a mordida de uma viúva negra seja 15 vezes mais potente que a de uma cascavel, embora poucas pessoas mordidas por viúvas negras tenham de fato sucumbido ao veneno. No entanto, a mordida é terrivelmente dolorosa. Com sua descoberta, a família prontamente colocou a aranha em um saco, deu 3 nós e a levou para a garagem. A família não guarda rancor contra o supermercado, mas ficaram aliviados por terem notado a aranha antes que ela pudesse se aventurar ainda mais em sua casa. Quero dizer, eu definitivamente preferiria encontrar o sapo de antes ao invés de aranha viúva negra. Número 7. De $200 para 30 milhões. A jornada de um sofá de $200 para um investimento de 30 milhões começou quando um homem chamado Tom comprou o item de uma loja de usados. Ele mal sabia que o sofá velho e esfarrapado que ele escolheu se tornaria a peça central de uma história notável. Ele levou o item para casa sem saber da coisa oculta dentro do sofá. Conforme Tom começou a limpar e inspecionar o sofá, ele tropeçou em uma anomalia escondida em uma das molas. Uma tela em miniatura envelhecida que despertou sua curiosidade. Uma investigação posterior revelou que Tom tinha encontrado uma pintura extremamente rara do renomado artista holandês do século XVII, Frans Hals.
O valor estimado desta obra-prima há muito esquecida era de impressionantes 30 milhões de dólares. Tom não conseguiu conter sua empolgação com a descoberta surpreendente, e eu também não conseguiria. A pintura, que continha uma paisagem deslumbrante com um distante castelo, acredita-se pertencer ao trabalho de Frans Hals, celebrado por seus retratos e paisagens. Tom não desperdiçou tempo para avaliar a pintura e autenticá-la por especialistas do mundo da arte, que confirmaram a sua autenticidade e a dataram de meados de 1600. A obra-prima foi então leiloada e alcançou o preço de cerca de 30 milhões de dólares. Número 6. A Mão da Fé. A Mão da Fé é a maior pepita de ouro conhecida até hoje. Ela foi descoberta acidentalmente em 1980 por um prospector australiano chamado Kevin Hillier, enquanto usava um detector de metais em Wedderburn. Inicialmente, ele confundiu o achado com uma ferradura descartada. Kevin desenterrou um achado extraordinário. Uma enorme pepita de ouro em forma de mão, pesando surpreendentes quase 30 quilos. Depois de limpá-la, Kevin Hillier nomeou-a de Mão da Fé em homenagem à sua esposa Faith. Esta descoberta notável tornou-se recordista como a maior pepita de ouro da época e continua sendo uma das maiores até hoje. Kevin acabou vendendo para o Golden Nugget Casino em Las Vegas, onde esta foi exibida publicamente. Número 5. A Vênus de Milo. Se há uma obra de arte reconhecida por muitos, não é nenhuma outra senão a Vênus de Milo, também conhecida como Afrodite de Milo. Com majestosos 2 metros de altura e pesando 900 quilos, a Vênus de Milo é uma criação única do final do período helenístico, uma representação de tirar o fôlego de Afrodite, a deusa da beleza e do amor, chamada pelos romanos de Vênus. Em um primeiro momento, a escultura por trás dessa obra-prima estava envolta em mistério, principalmente em relação às técnicas usadas para sua criação. No entanto, hoje é amplamente aceito que a estátua é a criação do habilidoso escultor Alexandre de Antioquia. Mesmo que essa escultura seja hoje tão popular, você sabia que sua descoberta foi um acidente completo? Em abril de 1820, na encantadora ilha de Milos, o agricultor Iorgos Dendrotas desenterrou esse tesouro atemporal enquanto cuidava de seus campos. Foi nesse momento que o destino entrelaçou-se com a história. Um navio de guerra francês ancorado perto de Milos estava em busca de esculturas gregas. O oficial líder do navio, Olivier Boutier, entrou em negociações com os locais, que desconheciam o imenso valor da estátua. Através de uma diplomacia astuta, ele conseguiu levar a Vênus de Milo e prontamente enviou esta maravilhosa obra de arte para a França. Foi durante esta jornada que 2 dos braços da estátua quebraram. O resto da estátua hoje está no Louvre, onde milhões visitam anualmente para apreciar a obra de arte. Número 4. De uma cópia para um anel de verdade. Vamos ser sinceros, todos nós possuímos joias falsas, às vezes uma boa cópia já faz o trabalho. Você pode usar algo legal que complemente seu look sem medo de perder algo que custa um braço e uma perna. Além do mais, às vezes, essas imitações são tão bem feitas que parecem autênticas. Há quase 3 décadas, uma mulher que mora em Londres se aventurou em um mercado de pulgas. Lá, ela tropeçou sobre um deslumbrante anel de diamante enorme que imediatamente chamou sua atenção. Negociando e o levando por apenas $15, ela foi embora com o que ela acreditava ser uma magnífica peça copiada. A mulher guardou a joia com ela, pensando que não era nada além de um pedaço comum de bijuteria, até que um inspetor de joias aconselhou-a a avaliar a peça. Quando ela conseguiu que a joia fosse examinada por um especialista, ela recebeu uma surpresa muito agradável. O que era para ser uma bijuteria ou uma imitação impressionante era, na verdade, um diamante real de 26,27 quilates. Quem teria imaginado que algo que todos pensaram que era uma cópia era, na verdade, um tesouro valioso? Isso sim é que é um achado de sorte, hein? Número 3. Tênis Air Jordan 1 assinado. Para colecionadores de tênis e sapatos, assim como os entusiastas do esporte, os tênis icônicos de Michael Jordan valem seu peso em ouro, e entre eles o Black Toe Jordans é um tesouro raro e cobiçado. Não é de admirar que a maioria das pessoas lute para possuir um desses cobiçados itens. Se você já colocou um par de tênis e amarrou-os, você sabe o valor de um Jordan. Se eles são vintage, eles se tornam ainda mais valiosos, e se acontecer de eles serem assinados pelo próprio Michael Jordan, eles valem foguetes a caminho da estratosfera. Mas estes não são apenas Jordans quaisquer, eles são os primeiros.
aqueles que Michael Jordan usou durante a campanha publicitária Jumpman, que o catapultou para esportes e para o estrelato das marcas. Isso significa que seu valor aumentou 10 vezes. Larry, um trabalhador de manutenção, encontrou um par desses sapatos em um shopping abandonado. A filha de Larry é noiva de um enorme entusiasta dos tênis Jordans chamado Donald. Em um gesto generoso, Larry deu esses tênis vintage para Donald como um presente de aniversário antecipado. Claro que ele fez isso sem saber o valor real dos sapatos. No entanto, ao saber sobre os tênis, o proprietário original do shopping abandonado alegou que tinha direitos sobre os sapatos. Felizmente, Michael ganhou a propriedade legítima do item. Número 2. Um raro tesouro de moedas celtas. Red Mead, de 79 anos, e Richard Miles, de 58, há muito ouviam contos de moedas celtas perdidas no lado leste de Jersey, e juntos, os dois caçadores de tesouros amadores partiram em busca desse tesouro. A sorte estava ao lado deles. No início de 2012, eles garantiram permissão para pesquisar um novo campo e rapidamente encontraram 61 moedas de cobre e prata adornadas com desenhos exóticos. Uma escavação posterior desenterrou cerca de 70 mil moedas, que se acredita terem 2.000 anos e foram enterradas por um antigo grupo celta em fuga das legiões de Júlio César. No entanto, devido a considerações legais em Jersey, a propriedade dos achados foi transferida automaticamente à coroa britânica. Após anos de negociações e dores de cabeça, um acordo de mais de 4 milhões de libras finalmente foi concluído. A organização Jersey Heritage e o dono das terras finalmente vão receber suas respectivas partes, trazendo um fim para a saga de uma década e uma dor de cabeça de uma década para os dois caçadores de tesouros amadores. Agora é hora do tópico oculto de hoje. Cientistas descobrem uma porta de 3 milhões de anos e encontram algo incrível dentro. Um pesquisador afirmou que sua equipe se deparou com uma enorme porta de metal enquanto exploravam o deserto árido. O que eles pensavam ser uma região desolada acabou por revelar-se o local de uma porta misteriosa que permanece selada por mais de 3 milhões de anos. O que encontraram lá dentro foi surpreendente. Inscrições nas paredes em uma linguagem indecifrável e artefatos que nunca haviam sido vistos antes. Conforme os pesquisadores avançaram mais fundo na caverna, também descobriram uma câmara cheia de pergaminhos. Com uma descoberta tão significativa, seria de se esperar que essa notícia estivesse nos principais jornais, mas não foi o caso. Os pesquisadores alegaram que, quando retornaram ao local no dia seguinte, desta vez equipados adequadamente, a enorme porta havia desaparecido. Número 1. Descoberta de brechó de 40 mil dólares. Esta é a rara história de Nancy Cavalier, que foi incrivelmente sortuda em uma de suas visitas ao brechó. Em 2017, em um escaldante dia de verão em Nova York, Nancy fez sua parada rotineira em um brechó no caminho do trabalho para casa. Ela mal sabia que a vida dela estava prestes a mudar. O que Nancy viu primeiramente eram pratos de cerâmica simples com preço de $1,99 cada. Mas quando ela deu uma olhada na parte de trás do prato, ela viu um nome gravado. Era de ninguém menos que Pablo Picasso, um dos artistas mais influentes do século XX. Ele não se limitava apenas à pintura e escultura. Ele também foi um ceramista prolífico, criando 633 edições cerâmicas diferentes, entre 1947 e 1971, incluindo pratos, tigelas e vasos. Com seu conhecimento recém-descoberto, Nancy decidiu leiloar 3 dos 4 pratos Picasso. O resultado? Um valor de 40 mil dólares, mostrando que, às vezes, as joias mais valiosas estão escondidas à plena vista, esperando para serem descobertas por aqueles com um olho aguçado. Portanto, se você acha que tem um olho para distinguir quais itens são valiosos em uma pilha de lixo, você talvez queira tentar a sorte em um brechó. Você gostou do vídeo? Então deixe o seu like e continue no nosso canal assistindo a um destes 2 vídeos sugeridos que aparecem na sua tela. Eu te espero por aqui, até mais!